Oi, pessoal! Bom, a ideia desse vídeo é trazer não só as informações básicas sobre o que é o EMDR, mas trazer algumas informações para quem vai começar a fazer o acompanhamento com a psicoterapia EMDR. Bom, primeira coisa, por alto, vou relembrar alguns temas, né, alguns tópicos, que é o que é o EMDR? É a sigla em inglês para dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares. Então, o que é isso? A gente utiliza os movimentos oculares como um tipo de exercício cerebral muito parecido com o que a gente faz nos nossos sonhos, para que facilite o reprocessamento da memória. Então, na verdade, hoje em dia, essa técnica poderia ser chamada de técnica de reprocessamento de memórias ou técnica de reprocessamento de traumas, tá bom? Então, assim, essa abordagem é uma abordagem muito focada na história de vida daquela pessoa. E a partir daquelas memórias, a gente vai trabalhando tema a tema até que a gente consiga ter uma mudança significativa no momento presente, tá bom? Então vamos por partes, né? Então, a partir do momento que a gente sabe o que é o MDR, por que ele funciona? Justamente porque tem duas teorias bem interessantes, né? Posso dizer três, que explicam, né, o porquê que esses estímulos bilaterais funcionam. Uma dessas teorias é porque o cérebro faz esses movimentos bilaterais durante o período que a gente está dormindo. E esse período de sono é o principal período em que a gente está reprocessando as memórias. Por exemplo, às vezes a gente dorme com um problema enorme, super chateada com alguma coisa, e de repente no dia seguinte parece que aquilo já sedimentou, aquilo já foi digerido e parece que não perturba mais tanto quanto parecia no dia anterior. Como se o cérebro digerisse um pouco o excesso de carga emocional e no segundo momento a gente conseguisse lidar um pouco mais com razão e emoção naquele contexto, tá bom? Outra teoria é que a gente sobrecarrega a nossa estrutura responsável pela memória de trabalho, estrutura cerebral que é responsável por isso. Então, quando a gente dá muito trabalho ao mesmo tempo para uma estrutura cerebral, é como se ela precisasse dar conta ou se livrar de algumas coisas, sabe? E a outra questão também que é muito interessante é que acaba sendo um exercício de mindfulness, que é prestar atenção no corpo, prestar atenção no estímulo bilateral, prestar atenção em vários aspectos ao mesmo tempo, faz com que a pessoa não se conecte completamente com aquela memória. Uma coisa muito importante é que em nenhum momento a pessoa vai reviver os traumas. Isso não deve acontecer. Inclusive, o papel do terapeuta é justamente essa orientação para que isso não aconteça. Então, a gente utiliza algumas metáforas, por exemplo, a metáfora do trem, em que hoje você consegue se imaginar num trem observando a paisagem, e nessa paisagem tem memórias antigas, memórias difíceis, memórias boas também, mas que elas estão passando e fazendo parte do passado. Essa era a metáfora preferida da doutora Francine Shapiro, que foi quem desenvolveu a técnica. A outra metáfora, que é muito interessante também, é de se imaginar como num cinema, em que você está em segurança, num ambiente seguro e calmo, observando na tela memórias da sua vida, né? Que foram difíceis, mas que você ainda assim está no presente olhando para o passado, ou nessa metáfora, no cinema olhando para essa tela, tá bom? Nem sempre a gente vai estar o tempo todo lembrando dessa metáfora, mas é sempre importante conhecê-las para que, se algum momento a ativação relacionada àquela memória for intensa demais, a gente puxe um pouquinho mais para o presente para que se distancie um pouco daquela memória, tá bom? E isso é muito importante para que a gente trabalhe numa janela de ativação ótima. Ou seja, não é interessante que a gente faça uma terapia para reprocessar aquela informação sem emoção nenhuma, totalmente indiferente. Parece que isso nem faz parte da minha história. Por quê? Porque de certa forma não conecta com outros aspectos importantes daquele momento. Mas tem uma outra situação, que é ativar demais também pode até mesmo retraumatizar uma pessoa que de forma alguma a gente quer que isso aconteça. Mas no ambiente terapêutico, confiando no teu terapeuta, tendo essa troca, né? Isso é muito difícil de acontecer, né? Tendo os cuidados devidos e usando a técnica da forma correta, isso é muito difícil de acontecer. Bom, então assim, a partir do momento que a gente entende o que é o MDR por alto, quais são as metáforas que a gente utiliza justamente com a intenção de não reviver nenhuma memória do passado, a gente vai também do
entendendo também por que que o MDR funciona, quais são as teorias que dão essa base, né? A gente também pode falar um pouquinho sobre a validação científica dessa técnica, dessa abordagem hoje em dia que a gente chama melhor assim. Bom, quanto à validade dessa abordagem, ela tem vários artigos indexados, né, no PubMed, então é algo que até vale a pena conferir. Em vários aspectos ela se demonstra muito equivalente à terapia cognitiva comportamental, que é uma das terapias que tem um maior número de publicações, até pelo tempo de existência dessa terapia, mas é uma terapia bastante reconhecida no meio acadêmico também, inclusive pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, que baseado nesses artigos científicos para transtorno de estresse pós-traumático, é a terapia, uma das terapias mais indicadas, inclusive estando acima de antidepressivos, o que é muito interessante, é um significado, é um tamanho de efeito muito forte para uma abordagem terapêutica, principalmente considerando poucas sessões, tá bom? Um outro tema importante que eu gostaria de comentar com vocês é sobre o reprocessamento. O que acontece no reprocessamento, né? Primeiro eu gostaria de falar, né? O que a gente reprocessa? A gente tem que definir um alvo, ou seja, a gente tem que fazer um mapa de tratamento, tendo um plano de tratamento mais adequado, e a partir de tópicos daquilo a gente vai trabalhar cada uma daquelas memórias. Então, a partir do momento que a gente define, vamos trabalhar determinado alvo, determinada memória, a gente vai ativar essa memória. Como? Com a pessoa o tempo todo acordada, consciente, a gente vai pegar e perguntar para aquela pessoa, né, que imagem representa aquilo, o que vem de tópicos. A gente não precisa entrar em detalhes, né? Às vezes a gente está muito acostumado a contar histórias entrando em todos os detalhes de cada situação, mas na verdade pro MDR a gente não precisa. A gente precisa ter tópicos. Então, por exemplo, a imagem que representa aquela memória, as crenças negativas que foram aprendidas com aquilo, emoções que vêm hoje, não que aconteceram no passado, emoções que estão no presente relacionadas a isso e sensações físicas. E a gente também usa algumas escalas, né, principalmente do nível de perturbação de 0 a 10, quanto isso te perturba de 0 a 10. Por mais que às vezes até pareça ser uma coisa meio mecânica, esse nível de perturbação nos norteia para entender o quanto que aquilo está sendo diminuído, está sendo digerido, né, ou reprocessado ou não por aquele paciente. Então, ativando essa memória, a gente vai reprocessar. Aí é o momento da psicoterapia MDR que a gente vai utilizar os estímulos bilaterais. E os estímulos bilaterais, a gente pode utilizar tanto os estímulos visuais, né, que tradicionalmente eram feitos com a mão, né? Hoje em dia a gente tem alguns equipamentos eletrônicos que fazem isso de uma forma mais sincronizada, né? O que acaba também não cansando tanto o ombro do terapeuta, mas também para o paciente distrai menos, o que eu acho muito bacana. Podemos usar o estímulo tátil, que a gente pode utilizar também com equipamento eletrônico ou o próprio paciente fazer nele mesmo, o que também é muito interessante, inclusive para os atendimentos online, ou o estímulo auditivo, em que a gente usa fones de ouvidos com músicas bilaterais ou até mesmo um estímulo pontual bilateral, tá bom? Por que a gente utiliza isso? A gente utiliza isso com a intenção de ir estimulando regiões diferentes cerebrais, conectando melhor razão e emoção, e a partir deste momento a gente vai percebendo uma dessensibilização. Lembra que o nome é dessensibilização e reprocessamento? Então essa dessensibilização é como se fosse acomodando um pouco o nível de perturbação a ponto da pessoa conseguir conectar com outras informações que estão associadas. E o reprocessamento é dessensibilização e reprocessamento. O reprocessamento é conectar com outros insights, com outras informações, com outras memórias e dar um sentido diferente para aquilo, que geralmente é um caminho automático. Geralmente o médico, né, o terapeuta nem precisa interferir neste caminho, né, que o cérebro está seguindo. A gente precisa simplesmente acompanhar, né? Mas caso o reprocessamento trave ou o reprocessamento tenha algum tipo de dificuldade, a gente também tem técnicas e ferramentas tanto de melhorar os estímulos bilaterais para aumentar o estímulo ou diminuir o estímulo, quanto mudar o estímulo, quanto também fazer intervenções que a gente chama de entrelaçamentos cognitivos, que é dar uma ideia e ver o quanto aquilo se conecta com o todo, tá bom? E aí tem o fechamento da sessão, completa ou não, a gente encerra as sessões no tempo combinado.
E a partir do fim da sessão, o reprocessamento continua. Então é muito comum ter novos insights, ter sonhos, ter memórias associadas. Por isso que é tão importante a pessoa ter o mínimo de capacidade de autorregulação emocional, que é o que a gente trabalha também no início do tratamento. Então isso faz parte do tratamento, a gente não pode reprocessar ou começar um tratamento sem ter essa segurança. E a partir disso a gente sabe que ali 1, 2 ou 3 dias ou até um pouquinho mais, o cérebro vai estar digerindo aquela informação. É como se a gente puxasse uma memória para o presente e ele precisasse de um tempo para ir reconsolidando aquela informação. Tá bom, gente? Eu acho que esses são os tópicos mais importantes, tá bom? Que eu gostaria de comentar com vocês, que são fundamentais para começar um processo. Tanto entender o que é, o porquê funciona, o quanto isso é cientificamente validado, quanto entender também que a ideia não é reviver os traumas e sim observar, entender também como são feitos esse buscar da memória, então você não precisa detalhar cada tema. Isso é uma segurança para o paciente também, de saber que não vai precisar ficar falando tantos detalhes de uma memória, e também é algo que a gente consegue trabalhar melhor em reprocessamento. Então a gente considera que nem é uma terapia de fala, e sim uma terapia de reprocessamento. A gente precisa da fala apenas para pegar a memória da forma correta. E saber também que o reprocessamento continua depois das sessões. Acho que esses são os tópicos mais importantes, né? E também entender que não é uma terapia apressada, não é uma terapia que é feita para sobrecarregar nenhum paciente, e sim uma psicoterapia que tem uma orientação, uma estrutura que dá muita segurança para esse trabalho e ao mesmo tempo essa compreensão de que a gente precisa passar por cada fase e até mesmo voltar um pouquinho quando for necessário. Às vezes no meio de um processo a gente precisa pensar em novas ferramentas de autorregulação e isso faz parte. Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre essa base e ter essa consciência, né, desse trabalho que a gente faz para que a gente possa seguir esse trabalho em segurança, tá bom? Mas é isso, seja bem-vindo e eu espero que esse trabalho seja muito produtivo para melhorar a sua vida e que a gente vai estar fazendo sempre o melhor e buscando novos protocolos e ferramentas para que esse trabalho seja cada vez mais eficiente, tá bom? Então é isso, um abraço!